Meus irmãos, com base em Êxodo 19, versos 1 a 8, eu me propus comunicar-lhes 3 mensagens que Deus colocou em meu coração. O tema geral é chamados à decisão. A passagem bíblica reflete isso. O povo de Deus havia caminhado durante 3 meses, saindo do Egito, estavam acampados junto ao monte Sinai, e por graça Deus se manifestou a Moisés. Por misericórdia, Moisés se dirige ao povo e chama aquele povo a uma decisão. E é muito interessante que eu tentei comunicar isso nas 2 mensagens anteriores. A Deus se manifesta a eles para relembrá-los. Versos 3 e 4 da passagem, Deus diz para eles que eles deveriam olhar para o passado e perceber como Deus havia tirado eles de lá como sobre asas de águias. Uma linguagem figurada muito interessante para dizer: olha, fui eu que tirei vocês de lá. De outra maneira vocês não poderiam sair de lá, não teriam como sair de lá. E aí então nós precisamos, a aplicação é essa, nós precisamos na nossa vida, quando temos algo para decidir, algo para algum tipo de decisão em relação a Deus, nós precisamos relembrar os atos poderosos de Deus na nossa vida. Na mensagem seguinte, ou seja, a uma mensagem do domingo passado, com base nos versos 5 a 8, eu procurei comunicar que nesse processo de tomada de decisão, nós precisamos escolher Deus. Não é automático. A nossa relação com Deus não é automática. Nós precisamos ter consciência de que há uma escolha a ser feita. Se queremos uma relação exclusiva com Deus, Ele não obriga ninguém, mas Ele quer que nós tenhamos esta relação com Ele. E aí então você tem que dar passos de fé na direção de Deus, escolher Deus e ter um relacionamento saudável, frutífero com Ele. Eu fiquei empolgado que no final da mensagem do domingo passado, praticamente todos fizeram ou disseram aquilo que está no verso 8. Vejam vocês. Aí no verso 8, depois de Moisés convocá-los e assim por diante, o povo todo respondeu unânime: faremos tudo quanto o Senhor ordenou. E eu pedi para que ficassem em pé aqueles que entendiam a mensagem, que escolhiam Deus e que queriam cumprir deveres e direitos. E eu não vi ninguém sentado. Pode ser que tenha alguém que tenha ficado sentado aí no meio do povo, mas o povo se levantou. E eu fiquei então empolgado com isso, mas também desafiado a apresentar essa terceira mensagem para refletir exatamente o seguinte: aqueles que escolheram Deus têm mudanças a operar em suas vidas. Se você escolheu Deus, há mudanças que precisam ser operadas na sua vida. E eu quero então conversar hoje com vocês sobre as implicações desta escolha. Ou seja, tem coisas para mudar. O que é que precisa mudar? Como é que a gente vai mudar? Então, este é o propósito da reflexão desta noite. Já lemos a passagem? Todos estavam aqui quando foi lida a passagem? Sim ou não? Passagem bíblica? Não? Vamos ler a passagem? Vamos lá, olhe para a passagem, Êxodo capítulo 19, versos 1 a 8. Rodrigo, você pode, por favor, acender essa luz aqui, essa carreira de luz, lá naquele quadro, por favor. Vamos lá, passagem. No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal diante de todas as nações, dentre todas as nações.
Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia lhe mandado falar. O povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Amém. Primeira fala minha com base nesta passagem é que mudança de status gera implicações. Eu quero explicar isso para você. Vamos iniciar dizendo: houve uma mudança no status daquele povo, ou não? Qual era o status deles até 4 meses atrás? E qual é o status deles agora? E essa é a mudança que a gente tem que entender. Aconteceu uma mudança ali. Primeiro, o que é mudança de status, né? Mudança de status é algum tipo de transformação que ocorre na condição física, social, emocional, espiritual de uma pessoa, família, igreja, ou nesse caso, da nação. Uma mudança, algum tipo de transformação. E quando nós olhamos o contexto, nós percebemos nitidamente uma mudança radical ocorrida na vida daquelas centenas, milhares, milhões de pessoas. Aconteceu algo fantástico para eles. E eu peço que você fique com o seu coração aberto, porque eu acredito que o que Deus quer falar com você não é relacionado à história de Israel, é relacionado à sua própria história. E você tem que estar atento, porque Deus quer falar com você com base nesta experiência. Quem crê, diga amém. Amém. É isso, eu acredito de todo o meu coração, que com base na experiência da história de Israel, Deus quer falar conosco. Então isso tem a ver com você. Ouça bem, mudança de status gera crise. Eles mudaram o status deles, e isso gerou crises. É normal que a mudança de status gere crise? É normal. E se não gerar crise, algo está errado. Porque toda mudança de status vai gerar crise. Às vezes as crises levam para cima, um progresso. Às vezes crises geram dor e declínio. Por exemplo, nós chamamos os nossos jovens aqui para orar por eles. Os que passaram, eles tiveram, digamos assim, um upgrade no status deles, né? Eles eram secundaristas, agora eles são universitários. É diferente o status de um secundarista e o status de um universitário? Mudou o status. Aqueles que estavam aqui, alguns tentaram, né, faculdade, esse semestre agora, fizeram vestibular e tal, não conseguiram passar. Isso gerou alguma mudança no status deles? Aparentemente não, mas gerou alguma coisa dentro deles, no sentido de dizer assim: escuta, não perca a esperança, vá em frente, da próxima vez você consegue. Aumentou a fé, não aumentou de alguns de vocês? E provavelmente vai aumentar agora o esforço também, porque se acontecem coisas boas e o nosso status muda, há alguma coisa que vai mexendo dentro de nós. No caso de Israel, eu vou usar 2 palavras para significar o antigo status e o novo status. O antigo status deles era de escravos. O novo status deles eram de livres. É diferente o status de escravo e o status de livre? O que vocês acham? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Nós aqui, meus irmãos, eu acho que não conseguimos nem imaginar o que é ser escravo. Nós não conseguimos imaginar. Como é que é esse negócio de não poder ir e vir quando você quer? Como é que é esse negócio de não poder ter filho e, se os tiver, alguém chegar e arrancar da sua mão e vender ou então matar, e você não poder fazer nada e não tem ninguém para te defender?
Como é que é esse negócio de trabalhar de sol a sol, não receber nada em troca, senão a comida que o proprietário quiser dar a você, e tem que cumprir meta, e se você não cumprir meta, você é espancado publicamente? Como é que é esse negócio? Alguém sabe? Alguns dos nossos adolescentes, talvez jovens, digam assim: meu pai, minha mãe me faz de escravo. Não sabe nada, inocente. Porque escravo tem a ver com isso. A gente não faz ideia do que é não ter nenhuma perspectiva de poder descansar, progredir, fazer viagem de férias, poder envolver-se em atividades triviais sem ameaça de ser punido. Isso é escravidão. Não ter sonhos, senão da liberdade. E se tem algum tipo de sonho, vai vê-los sepultados pela força do chicote ou pela truculência do feitor. A escravidão gera asco em nós. A gente fica com um sentimento muito ruim. Não sei quantos de vocês assistiram a Django Livre, do Quentin Tarantino. Assistiram? Leonardo DiCaprio, enfim, é uma turma muito boa que fez aquele filme. E há cenas terríveis mostrando a escravidão nos Estados Unidos, um pouco antes da guerra que se estabeleceu ali. E em muitos momentos eu torcendo pela Bromilda e pelo Django, porque é asqueroso esse negócio da escravidão. Mas nenhum de nós aqui tem ideia do que seja, na realidade, a escravidão. E o povo de Israel? O povo de Israel viveu várias gerações em escravidão. Qual era a mentalidade desse povo? Quando eles foram para o Egito, eles eram livres. E foi dado um pedaço de terra que era muito bom e muito produtivo. E eles foram trabalhar nesse pedaço de terra. Morria o faraó e não muito tempo depois, talvez 2, 3 gerações, eles agora eram escravos. Como é que procede um escravo dentro desta sociedade? Como é que pensa? Qual é a visão que um escravo tem? Então, Israel passou gerações, talvez 12, 13 gerações como escravo. Agora, 4 meses, eles encontraram a liberdade, mas ainda não estavam na terra, estavam peregrinando, e de repente Deus chega para eles e se manifesta como está aí nesse texto. É uma mudança de status seguramente profunda e que vai gerar transformações profundas. E parece que uma dessas transformações era a relação com a liderança. Quando eles estavam no Egito, de quem eles eram dependentes? De quem? Faraó. Tudo de bom e tudo de ruim vinha de quem? Do faraó. Faraó é quem mandava, desmandava. Faraó é quem ordenava as coisas. E agora? Eles saíram do Egito. Eles estão a caminho da terra prometida. Mas para quem eles projetam a liderança? Ou de quem é que eles dependeriam totalmente? Eu gostaria que eles dependessem imediatamente de Deus. Mas eles dependiam a princípio de quem? De Moisés. Moisés era o líder. Então Moisés, ele acaba assumindo um papel, uma função na cabeça dos israelitas que foram escravos durante gerações, daquele que é o provedor. Nós estávamos lá, quem provia para nós era o faraó. Nós estamos aqui, foi você quem nos tirou de lá. Quem deve prover para nós é você, Moisés. E o Moisés? Coitadinho do Moisés. Até bem pouco tempo atrás, o que fazia Moisés? Ele era pastor de ovelhas. Ele pegava as ovelhinhas dele, levava para o campo, levava para o ribeiro ou para a represa, e o máximo que ele se preocupava era se um leão ia atacar, se uma ovelha de repente inadvertidamente ia entrar na água, e pegava ela de lá e cuidava dela. Agora faltava água. O que é que aquele povo fazia? Vinha até Moisés e dizia: cadê a água?
E o Moisés dizia assim: ué, por que vocês estão pedindo água para mim? Quem tirou vocês do Egito foi Deus, vai pedir para Deus. Só que a mentalidade deles ainda não tinha alcançado isso. Agora, isso me leva a uma outra afirmação: abraçar o novo status não é simples. Meus irmãos, a mudança de status é complicada, e abraçar o novo status não é simples. Quando uma pessoa muda de status, isto é, de condição, de situação, muda automaticamente suas responsabilidades e direitos. Lembram-se, semana passada eu falei do status do solteiro e o status do casado? Ora, tem muitos querendo viver no status de casado como se fossem solteiros. Isso gera muita dificuldade, e essa mudança precisa ser operada. Aqui no texto, vejam vocês, versos 5 e 6. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. O que é esse negócio de ser sacerdote, de ser uma nação santa? O que é esse negócio de ser tesouro pessoal de Deus? Eles não tinham a mínima ideia. Eles precisavam aprender isso no processo, e muitos deles provavelmente não chegaram a esta compreensão. Se a gente quiser fazer um paralelo, tem muito do que acontece na história de Israel que pode servir de paralelo. Um dos paralelos que eu faço da história de Israel, e nesse momento em particular, é com as pessoas que estão se aproximando da igreja recentemente. Elas estão dando os primeiros passos na fé cristã, e muitas delas, provenientes do catolicismo ou provenientes do espiritismo, vêm para dentro de uma igreja evangélica que tem uma profissão de fé clara, mas elas continuam com a mentalidade católica e algumas vezes espírita. Mas em especial, aqueles que são provenientes do catolicismo, eu vou citar o Dr. Augustus Nicodemos. Ele falou na 22ª conferência da editora Fiel, e ele fez afirmações interessantes sobre o seguinte tema: a alma católica dos evangélicos do Brasil. Fundamentalmente, o Dr. Augustus demonstrou que há várias evidências de que boa parte dos evangélicos do Brasil não tem conseguido se livrar da herança católica. Mudou o rótulo católico para evangélico, mas continua pensando e muitas vezes agindo como católico. E eu não estou falando aqui daquelas expressões, né? Nós estávamos numa reunião algum tempo atrás, e uma pessoa se aproximando da mesa se desequilibrou. É uma pessoa evangélica, nascida em berço evangélico e coisa e tal, mas ela se desequilibrou e então verbalizou: Nossa Senhora, né? Na hora eu disse, quase que eu ia dizendo assim: Ave Maria, né? Quebrar o gelo. Mas a alma católica dos evangélicos do Brasil vai para muito além disso. Olhe as evidências que o Dr. Augustus mencionou. Ele disse: o gosto por bispos e apóstolos. Tem muito evangélico, entre aspas, com gosto por bispos e apóstolos. Por quê? Porque bispos e apóstolos são mediadores. Outra evidência: a ideia de que pastores são mediadores entre Deus e os homens. Meus irmãos, várias pessoas me procuram às vezes para dizer assim: pastor, eu queria que o senhor orasse por mim em tal, em tal, em tal situação. Você já orou por você? Sim, eu já orei, mas eu queria que o senhor orasse. Por quê? Porque o senhor está mais perto de Deus. E eu fico pensando: será quantos metros eu estou mais perto de Deus, né? A mentalidade de que a liderança religiosa, o líder religioso, tem mais acesso, ou acesso mais facilitado. Você não precisa de mediadores entre você e Deus, a não ser Jesus Cristo, e Ele já morreu na cruz do Calvário. Então é você entrando na presença de Deus, valendo-se do sangue de Jesus.
Você não precisa de outros mediadores. Seu misticismo supersticioso no apego a objetos sagrados. Meus irmãos, infelizmente, isso é uma coisa triste da gente ver. Tem muitos líderes, entre aspas, religiosos, se valendo desta superstição que o brasileiro tem dentro do seu coração e da sua mente, para escravizar, vender objetos e ficar rico. Você sabe do que eu estou falando? Tem um monte de igreja por aí que os camaradas vendem fronha ungida, toalha, cajado, sal grosso, água que vem não sei da onde, mas provavelmente não é de Jerusalém, e assim por diante. Por quê? Porque faz parte do universo do brasileiro essa coisa do misticismo, da superstição, do apego a objetos sagrados. Alguns anos atrás eu recebi uma mulher que veio desesperada para conversar comigo, entrou e pediu para a zeladora na época para conversar, e o que acontece? Ela então veio para me explicar que tinha sacado uma folha de cheque, do talão de cheques do marido, lá pelo fim do talão de cheques, R$500 para comprar um cajado, para colocar atrás da porta do comércio dela, para o comércio dela prosperar. E quando o comércio dela faliu e o marido chegou na folha e brigou com ela, ela se desesperou. Pastor, o que eu faço? Eu disse, vá pedir o dinheiro de volta para eles. Eles não dão. Vende então um cajado. Por quê? Agora, por que eles fazem isso? Por que eles vendem objetos? Por que eles vendem elementos? Porque tem do lado de cá os supersticiosos. E tem, talvez, dentro das igrejas evangélicas, muitos ainda com esse tipo de mentalidade, trazida ou do catolicismo ou do espiritismo, né? A separação entre sagrado e profano. Meus irmãos, isso é um problema sério. A pessoa saiu daqui, saiu do portão no domingo, pode ser que muitos pensem de maneira católica que eu fiz o meu dever, eu tive o meu dever, eu fui na igreja, eu me encontrei com Deus, eu fiz alguma coisa para Deus, eu cantei para Ele, eu dei uma oferta para Ele, agora eu vou tocar a minha vida, para que no domingo que vem eu volte para esse lugar para me encontrar com Deus. Não há como fugir da presença do Altíssimo. Saiu daqui, você continua na presença dele, e você tem que viver como se estivesse, como de fato está, sempre na presença de Deus. Você não se encontra com Deus 1 ou 2 vezes por semana ao vir em tal dia, para tal lugar, para se encontrar com Ele, porque Ele está em todos os lugares. A mentalidade de que somente pecados sexuais são realmente graves. Por que o Brasil está vivendo essa crise federal que está vivendo? E infelizmente muitos daqueles que estão aprontando se dizem evangélicos. Você sabe disso? Por quê? Porque talvez, não sei se é o caso, mas talvez na cabeça deles e de muitos, os pecados que realmente importam são os de natureza sexual. Então eu posso me corromper, eu posso corromper outro, eu posso enriquecer ilicitamente. Isso não tem tanto problema assim. Se lessem a Bíblia, se lessem os Evangelhos, perceberiam o quanto Deus detesta as pessoas que se envolvem com esse tipo de coisa. Algumas frases interessantes do discurso do Dr. Augustus, eu vou ler para vocês. Primeira: além de uma conversão dos ídolos e de Maria a Cristo, os brasileiros evangélicos precisam de conversão de mentalidade, na maneira de ver o mundo. Quando vejo o retorno de grandes massas ditas evangélicas às práticas medievais católicas de usar no culto a Deus objetos ungidos e consagrados,
procurando para si bispos e apóstolos, imersas em práticas supersticiosas, me pergunto se, ao final das contas, o neopentecostalismo brasileiro não é, na verdade, um filho da Igreja Católica medieval, uma forma de neocatolicismo tardio que surge e cresce em nosso país, onde até os evangélicos têm alma católica. Quando eu li isso, eu fiquei me perguntando: quantos serão os bons católicos que temos em nossa igreja? Agora, eu estou dizendo tudo isso e resgatando essa fala do Dr. Augustus para exemplificar que abraçar o novo status não é coisa simples. Algumas pessoas dizem: eu aceitei a Cristo como meu Senhor e Salvador. O status precisa mudar quando isso acontece, mas muitos vivem ou continuam tendo uma experiência semelhante à de anterior a esta conversão a Cristo. Bem, um novo status implica numa nova cosmovisão, ou uma cosmovisão nova. Eu quero dizer, o que eu quero dizer por cosmovisão? É um conjunto de ideias, valores e sentimentos que uma pessoa tem a respeito do universo. A cosmovisão, meus irmãos, de um escravo é diferente da de um livre. A cosmovisão de um escravo a respeito da vida humana, do sofrimento, da educação, da moralidade, da família, de moradia é uma. A cosmovisão de uma pessoa livre e que pode ir e vir e constituir patrimônio é outra. Se alguém é escravo e de repente se torna livre, esse novo status traz para ela uma mudança e precisa mudar a cosmovisão. Se não acontecer essa mudança, há riscos sérios envolvidos. 2 riscos, eu só vou mencionar rapidamente. Volta ao status anterior. Eu vi uma estatística, uma pesquisa, aliás, que foi feita há algum tempo atrás, que afirmava o seguinte: uma porcentagem razoável de pessoas que ficaram ricas rapidamente voltaram a empobrecer depois de algum tempo. Viram essa reportagem? Por que isso acontece? A pessoa aposta na loteria, fica rica rapidamente e aí, depois de algum tempo, perdeu o dinheiro. Aquele dinheiro evaporou. Por quê? Porque ela mudou o status dela financeiramente, mas não mudou aqui. Ela continua agindo como se fosse uma pessoa pobre. Isso também acontece para aqueles que precisam fazer uma reeducação alimentar, não fazem, e aí fazem um regime, e um regime às vezes severo, emagrece tudo, mas não faz uma reeducação alimentar, uma reeducação da mente. E o que acontece? Efeito sanfona, volta a engordar. O novo status muitas vezes é vivido como no velho status. Isso é terrível. Tem um adágio, uma frase que diz assim: é mais fácil retirar as pessoas de dentro da favela do que a favela de dentro das pessoas. Já ouviram falar sobre isso? Na experiência do povo de Israel, olha que coisa terrível. Eles estavam indo rumo à terra prometida e muitos deles sentiam saudades do Egito. O que deve ficar claro, meus irmãos e minhas irmãs, é que mudança na cosmovisão é necessária. É preciso ter uma mudança na nossa mente. E essa mudança, ela não vem automaticamente. Senão, nós somos evangélicos com alma católica. Somos evangélicos com alma espírita. Somos evangélicos com alma de ateus. Somos evangélicos, mas sem Cristo na parada. Deixe-me afirmar: aceitar a Cristo como Senhor e Salvador é a maior e a melhor mudança de status que pode acontecer na vida de alguém. É a maior e melhor. Mas se isso não for devidamente compreendido, volta-se a um status que você tinha antes de aceitar a Cristo.
E há uma série de afirmações do que nós podemos fazer, do que é que nós somos em Cristo, que precisam ser constantemente reafirmadas para nós. Eu vou fazer aqui então uma espécie de decolagem nas afirmações que nós podemos fazer do nosso status em Cristo Jesus. Você pode encontrar estas afirmações em vários lugares. Eu estou retirando do Neil Anderson, Quebrando Correntes, da Mundo Cristão. Olha só, preste atenção. Eu vou até tomar água porque isso é importante. Quem você é em Cristo Jesus? Se você não entender direito quem você é em Cristo Jesus, você vive num status pré-Cristo, antes de aceitar Cristo. Cristo faz uma mudança tremenda nas nossas vidas. Quando você aceita Cristo e entra no status agora de alguém que foi salvo, que foi comprado, resgatado, remido, lavado pelo sangue de Jesus, e como dizia um amigo meu, centrifugado no sangue de Jesus, o seu status é completamente outro. Mas se você não compreender esse status, você vai continuar vivendo como se Cristo não estivesse na sua vida. Então vamos lá, vamos decolar agora. O que é que diz a Escritura Sagrada em relação ao seu status em Cristo Jesus? Em Cristo sou aceito. Veja lá. Em Cristo eu sou filho de Deus, sou amigo de Cristo, fui justificado, estou unido com o Senhor e sou um só espírito com Ele. Fui comprado por preço, pertenço a Deus, sou membro do corpo de Cristo, sou santo, fui adotado como filho de Deus, tenho acesso direto a Deus por meio do Espírito Santo, fui remido e perdoado de todos os meus pecados, sou completo em Cristo Jesus. Esse é o seu status em Cristo. Mais ainda, em Cristo estou em segurança. Vejam só, estou livre da condenação, estou certo de que todas as coisas cooperam para o bem, estou livre de quaisquer acusações contra mim, não posso ser separado do amor de Deus, fui estabelecido, ungido e selado por Deus, estou oculto com Cristo em Deus, tenho confiança de que a boa obra que Deus começou em mim será aperfeiçoada, sou cidadão do céu, não recebi um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio, posso obter graça e misericórdia para ajudar-me nas horas de necessidade, nasci de Deus e o maligno não pode tocar-me. Tudo isso você tem em Cristo Jesus. Mas em Cristo eu sou importante, eu sou o sal e a luz do mundo, sou um ramo da videira verdadeira, um canal da vida do Senhor, eu fui escolhido e indicado para produzir fruto, sou uma testemunha pessoal de Cristo, sou o templo de Deus, sou ministro da reconciliação de Deus, sou colaborador de Deus, estou sentado com Cristo nas regiões celestiais, sou criação de Deus, posso aproximar-me de Deus com liberdade e confiança, e tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Meus irmãos, esse é o status daquele que está em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, tudo isso aqui é direito seu, é patrimônio adquirido por Cristo na cruz do Calvário para você. Se você está nele, isso aqui não é apenas uma possibilidade, é uma realidade. Tudo isso aqui não é apenas uma questão de sentimento. Eu sinto que tenho, agora eu não sinto que tenho. Não é questão de sentimento, é um fato que você pode se apropriar pela fé. E quem está entendendo, diga amém. Amém. E se você crê que tem tudo isso, diga aleluia. Amém. Porque tudo isso foi conquistado por Cristo na cruz do Calvário para você. Amém. Agora, se você não compreender isso, se você não entender isso, você vai ser semelhante àquele casal que vivia na Europa, quando não tinha avião ainda, estava querendo vir para a América e compra passagem lá na Europa para atravessar de navio. E o dinheiro era tão curto, eles dizem: olha, nós vamos comprar esta passagem, vai sobrar uma merreca. O que nós vamos fazer com essa merreca? Nós vamos comprar queijo.
E o que é que nós vamos comer nesses 40 dias de travessia? Nós vamos comer queijo. E eles cada dia comiam um pouco de queijo. E depois de uma semana de viagem, o capitão, estranhando e não vendo eles, porque eles não saíam da cabine, manda alguém lá chamá-los. E aí quando o capitão chega lá, quando a pessoa chega lá, bate na porta e diz: o que acontece com vocês? Por que vocês não saem para as refeições? Eles disseram: nós não temos dinheiro para pagar as refeições. Escute, as refeições faziam parte do pacote do preço. Tem muita gente que aceita Cristo e fica no porão, não sabe o que Cristo conquistou para ele na cruz do Calvário. E todas essas coisas que nós dissemos aqui são conquistas de Cristo para você, meu irmão, para você, minha irmã. Você é tudo isso aí, e você tem todas essas garantias. Esse é o seu novo status. Agora, qual é o desafio? O desafio que se impõe para nós é relembrar o que Deus já fez na nossa história, ao tomar decisões espirituais, escolher por Deus. Daí, você precisa compreender que essa mudança de status vai gerar uma crise em você. Isso é bom. A crise é boa. Abrace a crise, lide com ela, construa em cima dela. Você precisa abraçar o novo status com determinação. Lembrando na história do povo de Israel, para onde é que nós estamos indo? Para a terra prometida. Alguns diziam: eu quero voltar para o Egito. Não é para voltar para o Egito. Você foi salvo das trevas, Jesus trouxe você para a maravilhosa luz. Não pense mais voltar para o Egito, por favor. Abrace com determinação isso que Cristo conquistou para você. E em terceiro, você precisa avaliar sempre a sua cosmovisão. Será que eu estou vivendo dentro da cosmovisão bíblica? E aqui está um desafio para quem já fez faculdade, sabe muito bem. Os que entraram agora vão ter que deparar-se com isso. Os que vão entrar, preste atenção. A cosmovisão que predomina no ambiente universitário é uma cosmovisão materialista, quando muito humanista. E você tem que ir para lá muito bem preparado e consolidado numa cosmovisão cristã, porque senão você é engolido, literalmente engolido, pelos conceitos filosóficos, pelos conceitos... Eu espero que Deus esteja falando com você, amém? Deixe-me concluir. Muitos dos israelitas, neste episódio aqui, meus irmãos, eles afirmaram, lá no verso 8: nós faremos tudo quanto o Senhor ordenou. Muitos destes que disseram, nós faremos tudo quanto o Senhor ordenou, daqui a pouco estavam pedindo para Arão: faz para nós um bezerro de ouro. Preste atenção. Compreender a cosmovisão de Deus para nós não é coisa simples. Não é coisa simples. A tentação vai ser muito grande de voltar ao antigo status. Como é que você resolvia as coisas antes de aceitar a Jesus? Era na base da... Deixa eu contar essa história que ela é engraçada, trágica. Eu era um pastor recém-ordenado. Eu estava há 2 anos no ministério, estava visitando as famílias da igreja, e aí um dia eu cheguei na casa de uma irmã. O marido dela era o tesoureiro da igreja, então eles tinham algum tempo de vida cristã, só para você entender o drama. E aí então eu chego na casa dela, e eu, do portão, olho e vejo ela com a filhinha encostada num batente de porta que ela tinha, um batente que dava para um quintal. E aí então quando eu olhei, ela está lá com a filhinha dela encostada assim no batente, com um martelo e um preguinho aqui. E aí eu olhei para aquilo e falei: o que está acontecendo? Ela veio, abriu o portão, aí eu perguntei: o que você está fazendo, irmã? Ela disse assim: me ensinaram que por causa da asma que ela tem, eu deveria bater esse preguinho aqui, e quando ela passar da altura desse preguinho, ela vai ser curada da asma, né?
Olha, irmã, eu não conhecia esse feitiço ainda. Tome cuidado, porque se você não ler o Evangelho, se você não conhecer a cosmovisão cristã, o que é que Deus quer dos seus filhos e o que é que Deus não quer dos seus filhos, você pode ser um evangélico com o nome alistado na igreja, porém com uma mentalidade ainda pré-cristã. Mudar é preciso, mas mudar de forma coerente e consistente com os seus novos status. E eu espero que o Espírito Santo esteja falando com você agora mesmo, indicando incoerências que precisam ser corrigidas na sua vida e cosmovisão, em nome de Jesus. Amém.